Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para um vídeo de prévia, como de costume, prévia de Osasuna Real Madrid, partida que acontece neste sábado pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid em busca da liderança. E os destaques da entrevista coletiva do Ancelotti, que confirmou retorno de jogadores para o jogo contra o Manchester City e falou sobre o futuro de Vinícius Júnior. Para quem está aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e os comentários por aqui. Vamos começar esse vídeo falando sobre algumas informações para aqueles palpiteiros e palpiteiras de plantão que estão sempre acompanhando os vídeos aqui no canal. E para quem quer ir fazer uma fezinha lá na minha parceira KTO, sempre com muita responsabilidade só para maiores de 18 anos, o dado é o seguinte: o Real Madrid não perde para o Osasuna, tem quase 14 anos, ou mais ou menos 14 anos, que o Real Madrid não perde para o Osasuna. São 19 jogos consecutivos do Campeonato Espanhol sem derrota do Real Madrid para o Osasuna. É verdade que jogar lá em Pamplona, lá no estádio de El Sadar, do Osasuna, é difícil. O time é forte em casa nessa temporada. 22 dos 31 pontos que o Osasuna tem somou jogando em casa, é mais do que o dobro dos pontos somados fora de casa. Mas também é verdade que o Real Madrid costuma conseguir fazer boas partidas e costuma vencer o Osasuna. Às vezes de uma forma mais contundente e às vezes com um pouquinho mais de dificuldade. No último jogo entre as duas equipes, que aconteceu no estádio Santiago Bernabéu em novembro, goleada do Real Madrid com hat-trick de Vinícius Júnior. Inclusive o Osasuna é um dos rivais preferidos do Vinícius Júnior. Então, para quem quiser palpitar, essa é a minha dica, sempre com a minha parceira por aqui, KTO. O Real Madrid entra em campo para manter a liderança do Campeonato Espanhol. O objetivo é somar 3 pontos para não perder a liderança da competição já nessa rodada. Dos 3 possíveis times que podem terminar a rodada do Campeonato Espanhol na liderança, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona, o Real Madrid é o primeiro a entrar em campo, enfrentando o Osasuna neste sábado, jogo fora de casa. Depois a gente tem o jogo do Atlético de Madrid e o último a jogar nessa rodada é o Barcelona. Nesse momento, o Real Madrid é primeiro colocado com 50 pontos, o Atlético de Madrid é segundo com 49 e o Barcelona é terceiro com 48. Os 3 podem terminar essa rodada na liderança do Campeonato Espanhol. Se o Real Madrid vencer o seu jogo contra o Osasuna, continua na liderança. O Real Madrid, que contra o Osasuna tem um histórico positivo, não perde há 19 jogos dentro de La Liga e vai tentar de novo somar 3 pontos como contra o Osasuna, coisa que já aconteceu no primeiro turno do Campeonato Espanhol. O Real Madrid, que segundo Carlo Ancelotti na entrevista coletiva prévia ao jogo, quer manter as boas sensações que conseguiu depois da vitória contra o Manchester City na Liga dos Campeões, no mata-mata. O Osasuna é o rival que o Real Madrid vai enfrentar entre o jogo de ida, que já aconteceu lá em Manchester, o Real Madrid venceu 3-2, e o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu. Então, o Real Madrid vai pegar um adversário de meio de tabela do Campeonato Espanhol, um time que às vezes dificulta a vida dos grandes, que é um time competitivo, mas que tem problemas, digamos, defensivos, dos quais o Real Madrid pode se aproveitar. E tudo indica que o Ancelotti vai repetir boa parte do time que entrou em campo contra o Manchester City nessa partida contra o Osasuna. Primeiro, porque na linha defensiva não tem mais opções diferentes. Quem está no departamento médico continua no departamento médico, então a linha defensiva do Real Madrid não deve mudar muito. O que a gente deve ter de alteração, pode ter de alteração, é na lateral esquerda, se joga Mendy ou Fran Garcia. De resto, vai ser o Fede Valverde o lateral direito de novo, porque o Lucas Vázquez continua no departamento médico. E a dupla de zaga vai ser repetida com Tchouaméni e Raul Asensio, porque não tem mais jogadores para escalar por ali. Então, a única dúvida na lateral esquerda, o goleiro será Thibaut Courtois. A boa notícia em relação ao sistema defensivo do Real Madrid é que o Ancelotti confirmou na coletiva dessa sexta-feira que tanto o Rüdiger como o Alaba estarão à disposição para o jogo contra o Manchester City na quarta-feira no Bernabéu. Os 2 mais o Lucas Vázquez. Segundo o Ancelotti, eles vão ficar fazendo trabalho específico, treinando de forma individual esses dias, até a prévia do jogo na terça-feira, que a gente já deve ver o Rüdiger, o Alaba
e o Lucas Vázquez com o grupo. As situações são um pouco diferentes de cada um desses 3 jogadores pelas circunstâncias da temporada e pelas necessidades do time. O Lucas Vázquez talvez volte ou talvez não volte direto para o time titular, até porque o Fede Valverde, segundo o Ancelotti, Fede Valverde desempenha todas as posições que ele joga no Real Madrid muito bem, mas segundo o Ancelotti ele está gostando de jogar na lateral direita, é um jogador indiscutível para o Ancelotti, indiscutível para que o Real Madrid possa aspirar a coisas grandes na temporada, assim como foram nos últimos anos. O Fede Valverde os pulmões, eu não sei se eu tô falando certo. O Fede Valverde é o que faz o Real Madrid respirar. Então, se o Fede Valverde está em campo, ele joga de meio campista, de volante, de lateral, de meio ponta direita. Ele só não jogou desde que chegou ao Real Madrid de goleiro e de zagueiro. O resto ele já atua em todas as posições. E centroavante, que eu tenho minhas dúvidas se em algum momento ele não ficou ali naquela posição. Mas enfim, Fede Valverde deve ser o lateral direito, então não há uma urgência do Lucas já voltar de lesão direto para o time titular. Vamos ver como é que vai ser contra o Manchester City. E na zaga, entre Alaba e Rudiger há uma diferença. Primeiro porque o Alaba lesionou depois. E depois porque o Alaba vem de uma lesão de longa duração, de ter voltado pouco a pouco e de ter se lesionado. E o Rudiger vem de uma lesão muscular de um pouco tempo a mais que o Alaba. E é um jogador que já estava jogando tudo na temporada e que muito provavelmente, se estiver bem, já vai direto para o time titular. Aí vamos ver como é que o Ancelotti esquematiza tanto a defesa como o meio de campo, porque ele pode botar pro jogo contra o Manchester City, tá, pessoal? Não pro jogo contra o Osasuna. O Rudiger com o Asensio, ou o Rudiger com o Tchouaméni, deixar o Asensio no banco, ou botar o Tchouaméni de meio campista e ficar Rudiger e Asensio, ou botar o Tchouaméni no banco. Aí vai ser a decisão do Ancelotti o que ele vai fazer, mas eu acho que dos 3, o que tem possibilidade de voltar de lesão direto pro time titular é o Rudiger contra o Manchester City. Contra o Osasuna não tem ninguém de volta, então vai ser Fede Valverde, Tchouaméni, Raul Asensio e vamos ver quem é que vai ser escolhido na lateral esquerda. No meio de campo, o Camavinga deve jogar, porque estava voltando de lesão, teve minutos do derby, jogou o jogo contra o Manchester City, precisa de ritmo de jogo, deve repetir no jogo contra o Osasuna no meio de campo. Aí fica a dúvida de quem vai ser o companheiro dele. O Ceballos estava jogando absolutamente tudo, tá jogando muita bola, tá sendo hoje um jogador fundamental para o Real Madrid, mas talvez o Ancelotti resolva dar um pouco de descanso para o Ceballos, até para ter ele 100% para o jogo contra o City, coloca o Modric no time titular. O Modric, ele jogou quase todas as partidas com o Real Madrid nessa temporada, mas é verdade que ser titular não tem sido muito, né? Ele não tem jogado de começo e tem entrado mais pro final. Mas contra o Osasuna, pode ser que o Ancelotti opte por jogar com Camavinga e Luka Modric. No sistema ofensivo, em princípio, o Ancelotti deve ir com o quarteto de novo, a não ser que ele resolva dar descanso para algum dos 4, ver o que está mais cansado, já pensando no jogo contra o Manchester City. O Vinícius eu não acredito, até porque o Vini teve um momento de lesões que ele ficou afastado, teve um momento de cumprir suspensão que ele também ficou afastado, então não acredito que o Ancelotti dê descanso para o Vini. O Mbappé é um cara que em determinado momento da temporada também ficou alguns jogos fora por problema muscular e tal. Então, seria ou Rodrigo ou Bellingham para dar descanso. O Mbappé, inclusive, descansou num jogo de Copa, o Bellingham também. Vamos ver se o Ancelotti opta por dar descanso para um dos 4. Eu acho que em qualquer um que ele for dar descanso, quem entra no lugar é o Brahim Dias, que inclusive entrou muito bem contra o Manchester City e pode ser uma opção no time titular contra o Osasuna. Então ficam aí essas dúvidas do Real Madrid. Tem um dado interessante, que é, o Osasuna é um dos rivais favoritos do Vinícius Júnior. Ele marcou 8 gols em 11 partidas com o Osasuna, os 2 rivais que o Vini mais marcou gols são o Valência e o Osasuna, só que o Valência ele jogou 12 jogos e o Osasuna ele jogou 11. Então o Vini jogou 11 partidas contra o Osasuna, marcou 8 gols, tem 9 vitórias e 2 empates, nunca perdeu. Então os números do Vini contra o Osasuna são muito bons. E no último jogo, no primeiro turno de La Liga, no Bernabéu, foi o Vini que fez um hat-trick na goleada do Real Madrid para cima do Osasuna. Então, é um adversário que o Vinícius gosta. O Vinícius, que foi, de novo, tema em entrevista coletiva do Ancelotti nessa sexta-feira, tem se falado muito a respeito do futuro do Vini, não é de hoje, se fala muito, mas depois da nossa entrevista com ele, depois do jogo contra o Manchester City, na qual ele falou dessa possibilidade de renovação, de que está em conversas com o Real Madrid para renovar o contrato dele. É um dos grandes temas aqui da Espanha, meios de comunicação da Espanha estão falando de questões da Arábia, das quais o Vinícius não fala na entrevista dele,
inclusive desconversa em relação a isso, e a entrevista que o Vini dá para a TNT é focada na renovação dele, que é o objetivo do Vinícius, que ele já falou mais de uma vez que quer ficar muitos anos no Real Madrid, quer fazer história no Real Madrid, e que essa conversa está acontecendo e que ele espera que se resolva tudo o antes possível. É verdade que o Vini tem contrato com o Real Madrid até 2027, mas também é verdade que se costumam, quando tá chegando perto dos 2 anos aí de finalização do contrato, as conversas acontecem e elas já estão acontecendo entre Real Madrid e representantes do Vinícius Júnior. Veremos o que vai ser definido. Mas a verdade é que o futuro do Vini vai ficar para o futuro, porque o presente do Vinícius é no Real Madrid. O Ancelotti falou que vê ele muito bem, que vê ele motivado, que vê ele querendo fazer grandes coisas com o Real. Chegou a fase decisiva da temporada, que a gente sabe na qual o Real Madrid vai precisar mais dos seus jogadores que fazem a diferença, e o Vinícius já mostrou e é um dos jogadores que faz a diferença para o Real Madrid. Então deve estar em campo nessa partida de sábado contra o Osasuna, e vamos ver como é que vai ser o jogo do Vini e como é que vai ser o jogo do Real Madrid em geral, porque na próxima quarta-feira tem um jogo decisivo para o Real Madrid continuar na Liga dos Campeões, avançar às oitavas de final, um lugar que o Real Madrid se acostumou a estar nas últimas décadas, digamos assim, desde os anos 60, que o Real Madrid disputa sempre que está na Champions, pelo menos oitavas de final da Liga dos Campeões. Então, um jogo muito importante na quarta-feira contra o Manchester City, e muito importante esse jogo contra o Osasuna, porque o Real Madrid quer ir para o jogo contra o City na liderança do Campeonato Espanhol, e para isso precisa vencer o Osasuna, para que ninguém tire a liderança do Real Madrid, porque existe sim a possibilidade de ou Atlético ou Barcelona, dependendo do resultado do jogo do Real Madrid, assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Estas são as informações da prévia do jogo para vocês. E, claro, sábado, jogo do Real Madrid contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. E na próxima quarta-feira teremos Real Madrid e Manchester City valendo vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, que aí o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema, e claro, os comentários de vocês por aqui. É óbvio que eu volto para vídeo aqui no canal depois do jogo entre Osasuna e Real Madrid. Um beijo para vocês, ótima sexta-feira, ótimo início de sábado para todo mundo e até mais.